12 ondas que você não acreditaria se não fossem filmadas. Poucas situações podem ser tão irritantes ou terríveis quanto grandes ondas repentinas. E, geralmente, as vítimas são aquelas que estão relaxando na praia ou fazendo atividades rotineiras. Situações de vida ou morte e ferimentos graves estão longe de suas mentes. Vamos dar uma olhada mais de perto. Onda de tênis. Essa onda pode parecer pequena no início, mas estava prestes a liberar todo o seu poder. Ao assistir de perto, percebemos que as pessoas filmadas no vídeo estavam supostamente bem. Elas estavam simplesmente caminhando pelas rochas quando uma onda de aparência inofensiva apareceu e não chamou atenção inicialmente. No entanto, as ondas pareceram cercá-las e varreram seus pés. A onda era forte o suficiente para atravessar a praia rochosa e alcançar a área de estacionamento. As ondas de tênis são ondas inesperadamente grandes que podem varrer os banhistas para o mar. Elas são chamadas assim porque aparecem de repente e silenciosamente. As ondas de tênis em áreas costeiras podem ser maiores do que outras em um conjunto, devido às suas fortes ressacas. Elas podem puxar rapidamente pessoas desprevenidas para o mar durante tempestades marítimas ou outras grandes ondas que causam essas ocorrências. Essas ondas acumulam energia e podem criar ondas costeiras maiores que atingem a terra de forma inesperada. Essas ondas ocorrem o ano todo em praias íngremes e linhas costeiras rochosas. No vídeo mencionado, os banhistas sofreram apenas ferimentos leves, e ninguém foi arrastado para o mar desta vez. Onda da Colômbia Britânica. A onda mais extrema já registrada, conhecida como a Onda da Colômbia Britânica, foi medida em novembro de 2020 por uma das 26 boias do Laboratório Marinho, localizado a 7 km da costa de Euclides. Ela atingiu uma altura tão alta quanto um prédio de 4 andares. O repentino e enorme movimento da água capturado pela boia foi tão incomum que, inicialmente, os cientistas não acreditaram. Embora o oceano estivesse muito calmo na época, a boia foi equipada com um dispositivo de registro de dados para fornecer atualizações sobre as condições, que podem frequentemente incluir ventos e ondas significativos. A onda em si era tão grande em comparação com as ondas ao seu redor que um evento como esse provavelmente ocorre apenas uma vez a cada milênio. Onda da Aurora Australis. Imagine essas águas perigosas próximas a um navio considerável na Antártica, lutando contra uma tempestade feroz. As ondas estão se elevando a 9 metros, enquanto o vento sopra com força entre 40 e 45 nós. De repente, surge uma enorme onda de 15 metros, que se assemelha a uma estrutura de 4 andares. Além disso, uma quebra de 14 metros está prestes a desabar e esmagar qualquer coisa em seu caminho, logo à frente do navio. Mas não se preocupe, este navio não é um navio comum. O Aurora Australis foi projetado para resistir até mesmo às condições mais extremas e tem navegado pelos abrasivos oceanos antárticos há 28 anos. O navio permanece firme na tempestade, sendo um verdadeiro testemunho da engenhosidade humana e da engenharia. Mesmo balançando e sacudindo, o Aurora Australis é um veterano robusto que já viu de tudo. Ele permanece ileso apesar da fúria da tempestade e da implacabilidade das ondas. Apesar do tamanho do Oceano Antártico, este navio é um verdadeiro sobrevivente. A onda é grande o suficiente para provocar risadas nervosas da tripulação quando a enfrenta com força. Incidente do Viking Polaris. No dia 30 de novembro de 2018, enquanto o Viking Polaris navegava pela Antártica há 14 dias, foi atingido por uma considerável onda traiçoeira que causou sérios danos ao navio e, tragicamente, resultou na morte de uma mulher idosa. O navio foi forçado a seguir a rota da passagem de Drake após outra mulher ter quebrado a perna durante uma excursão no início do dia. O capitão fez uma aposta arriscada, que não deu certo. A onda, que se ergueu cerca de 50 pés, foi relatada como sendo quase 4 vezes mais alta que o convés do navio. Tanto os passageiros quanto a tripulação foram pegos desprevenidos pela intensidade da onda, causando pânico e caos quando o navio inclinou-se a um ângulo de 30 graus. Apesar de ser um navio tão grande, alguns membros da tripulação afirmaram que foi a pior experiência que já tiveram, deixando-os traumatizados e abalados. No entanto, o capitão e a tripulação se esforçaram ao máximo para consertar os danos e manter os passageiros seguros e relativamente satisfeitos. Onda KZN assassina. 3 pessoas perderam a vida e outras 17 ficaram feridas quando uma onda traiçoeira atingiu uma praia em KwaZulu-Natal, na África do Sul, em 16 de dezembro de 2019. Banhistas foram arrastados para o mar pela onda, estimada entre 3 e 5 metros de altura, quando ela se chocou contra a costa. As vítimas faziam parte de um considerável grupo que participava das celebrações do Dia da Reconciliação. A tragédia aconteceu repentinamente, não dando às vítimas nenhuma chance de reação diante da poderosa onda que as arrastou para a água.
As buscas por pessoas desaparecidas e as operações de resgate foram iniciadas assim que os serviços de emergência foram acionados, devido às fortes correntes e à entrada da maré. Foi uma corrida contra o tempo para que os socorristas chegassem ao local, apesar dos valiosos esforços dos serviços de emergência. 3 pessoas perderam a vida e muitas outras foram traumatizadas pelo incidente. Embarcação para a pesca de caranguejo. Ondulação atinge navio de pesca. Ondas traiçoeiras têm o poder de virar barcos e causar mortes. Este vídeo mostra o momento em que a tripulação de um navio de pesca de caranguejo percebe uma grande onda se aproximando da sua embarcação no lado de estibordo. Eles imediatamente percebem que, se a onda os atingir de frente, poderão enfrentar uma série de problemas. O timoneiro sabe o que fazer e vira a proa da embarcação na direção da onda e inicia os motores. A embarcação tem mais chances de cortar através da onda do que enfrentar a força lateral quando a onda os atinge. O timoneiro habilmente aplica mais aceleração, permitindo que a proa do navio atravesse o topo da onda, e todos eles se molham um pouco. Reconhecidamente, a situação poderia ter sido muito pior. Tripulações de navios experientes sempre mantêm os olhos abertos para obstáculos flutuantes, baleias e ondas traiçoeiras. Nunca se sabe quando alguém pode ser atingido por uma onda traiçoeira. Um surfista é pego por uma onda traiçoeira. Ele estava fazendo o que mais gostava quando de repente se viu no meio de uma situação provocada pela imprevisibilidade do mar, algo que os surfistas adoram, ondas grandes, que geralmente requerem algum aviso prévio para que se possam preparar, mas desta vez a onda atingiu de forma abrupta e o surfista fez o seu melhor para mergulhar sob a onda. No entanto, a onda é maior do que ele antecipava, e ele é pego pela onda. Ele pode perceber quando a onda começa a quebrar. O surfista é atraído pela força da onda e, em seguida, é violentamente expelido. Se ele tivesse reagido mais cedo, teria mergulhado facilmente debaixo da bela onda, assim que as ondas se dissipassem. Ele está um pouco confuso e surpreso com o que acabou de acontecer. Essas ondas têm uma maneira de trazer as pessoas de volta à realidade. Provavelmente, ele não ficou abalado pelo incidente e talvez tenha se perguntado como perdeu a melhor onda da década. Clifton Beach é uma das praias premiadas com a bandeira azul na África do Sul. Esta bela praia perto da cidade do Cabo é frequentada por pessoas ricas e famosas. No entanto, o dia não saiu como planejado para os banhistas. Vemos alguém filmando uma onda surpreendente se aproximando da praia. A onda atinge repentinamente as pessoas que estavam deitadas na areia seca momentos antes, fazendo-as correr apressadamente para a praia. A maioria delas sai da água, enquanto os banhistas se apressam em se livrar da água que se espalha pela estrada. Até onde sabemos, ninguém ficou ferido por essa onda, mas sua aparição repentina é incomum para a praia de Clifton, que é tão protegida. Ela está localizada em uma baía razoavelmente profunda e raramente experimenta ondas perigosas. No entanto, pode acontecer em algum dia. Felizmente, os banhistas tiveram sorte. Onda traiçoeira em Virgínia. Essa viagem de observação de baleias deveria ser um passeio rotineiro para o aquário de Virgínia às 10 da manhã, mas as coisas acabaram sendo tudo menos rotineiras naquele dia em particular. O Sr. Ken era um dos 124 passageiros a bordo do Wood Inlet, esperando ter um bom momento observando baleias. De repente, o barco foi atingido por uma enorme onda que veio do nada, deixando os passageiros em pânico. Não era como se uma grande onda estivesse prestes a atingir, ela literalmente subiu e desceu antes de atingir como uma bola de água. Segundo ele, muitos dos passageiros ficaram molhados e alguns se feriram, mas felizmente a viagem foi interrompida devido às ondas agitadas. O capitão do barco dirigiu-se diretamente para a praia de Virgínia Centro de Pesca, onde os socorristas poderiam ajudar aqueles que estavam levemente feridos. 4 pessoas foram levadas ao hospital. Apesar do acontecimento dramático, o pequeno Explorer está disposto a continuar outras viagens. Onda trovão. Durante o enfraquecimento do furacão Bill ao curvar-se para o norte em agosto de 2009, ainda conseguiu gerar uma onda massiva que arrastou pelo menos uma dezena de pessoas do Maine para o Oceano Atlântico. Esse incidente ocorreu no Thunder Hollow, uma localização no Parque Nacional de Acadia, onde os visitantes podem experimentar as ondas trovejantes batendo nas rochas costeiras. Infelizmente, essa experiência terminou em desastre, resultando em uma operação de resgate aéreo e marítimo. O impacto foi severo, pois a tempestade estava perdendo força, criando uma situação arriscada e a água a 55 graus do Atlântico continuava a ser procurada pela guarda costeira em busca de 2 desaparecidos. Uma menina de 9 anos também foi levada pelas águas sem resposta, e não está claro se as pessoas desaparecidas foram encontradas posteriormente. Mesmo em áreas onde havia um aviso de surf em vigor devido às condições perigosas, as pessoas foram atraídas pelo espetáculo do mar revolto durante todo o fim de semana, ignorando os perigos. Esse incidente é um lembrete gritante de que a natureza deve ser sempre respeitada. Onda rebelde em Miami. Em um dia calmo e ensolarado em Miami,
6 pessoas ficaram feridas quando uma onda gigantesca varreu a calçada após a passagem do furacão Ian. Uma enorme onda inesperada atingiu no momento em que os pedestres estavam quase sendo afogados pela força da água. O incidente foi capturado em câmera. Embora o sul da Flórida tenha escapado dos piores efeitos da tempestade, as marés excepcionalmente altas do King Tides ainda podem levar a condições perigosas na água. 4 mulheres e 2 homens foram atingidos pela onda que atingiu a calçada em South Point Park, Miami Beach, e 2 deles foram levados ao hospital. Essa situação deve ser um lembrete de que essas ondas podem causar ferimentos graves ou até mesmo a morte. Portanto, é importante ser cauteloso e seguro. A onda dos Mavericks, embora seja conhecido que surfar em Mavericks, na Califórnia do Norte, pode ser emocionante, também pode ser perigoso para os observadores. Os espectadores foram surpreendidos quando as ondas alcançaram os surfistas que estavam nas águas, pois acreditavam estar em uma área segura atrás de um paredão. As pessoas foram jogadas ao chão e aqueles que estavam próximos ao continente ficaram feridos quando a onda quebrou sobre o paredão. Os surfistas enfrentaram algumas das maiores ondas de Mavericks conforme a competição avançava. Apesar do Mayhem Chris, um surfista sul-africano que usava equipamento emprestado depois de sua própria bagagem não chegar, ele não venceu a competição. Então, o que causou essas ondas enormes? Bem, certamente a configuração especial de cristas subaquáticas produz um efeito de salto de esqui que impulsiona rapidamente a energia das ondas para cima, resultando em ondas gigantes que podem atingir alturas de até 50 pés. Essas pessoas simplesmente escolheram o lugar errado no dia errado. E se você chegou até aqui, comente aí embaixo ondas surpreendentes, para eu deixar um like e saber que você é um super curioso e chegou até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos. Tchau e até a próxima!